gravar com um grau normal. Olá! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo falando para vocês sobre uma experiência incrível que eu tive e que eu preciso compartilhar isso, porque eu acredito que tudo que vai gerar valor, tudo que vai levar para ajudar o próximo, para despertar. E se fizer sentido para você, ok, maravilha. Se não fizer sentido também, tá tudo certo, porque o conhecimento ele só vai chegar para você no momento que você estiver preparado, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: o olho só vê o que a mente permite. Entendeu? Então talvez o seu momento não seja agora e tá tudo certo, mas vamos lá. Eu me chamo Ariana Farias e faz exatamente 1 ano e meio que eu comecei a me questionar em muitos sentidos da minha vida. E um desses sentidos foi: quem eu sou, né? Eu estou aqui para quê? E para onde eu vou, né? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o propósito? Eu nasci para quê? E nessa busca, né, eu comecei a estudar muito sobre física quântica, espiritualidade, sobre a neurociência, ciência comportamental, né, o poder que nós temos, o poder da nossa mente, porque na minha opinião, tá tudo ligado. Nós não somos seres separados, nós somos seres juntos, né? O você, João, Maria, Cláudia, Joana, você é uma extensão minha. Porque Deus, o que é Deus? Deus é um ser onipresente, onisciente e onipotente. Então, mesmo Deus, uma centelha dele está dentro de mim, também está dentro de você, certo? E se está dentro de você, de Joana e de Maria, e de alguém lá na China, na Índia, né, que a gente acha que está tão longe, se juntar tudo dá um, que é Deus, ok? Então, vamos para a minha experiência. 1 ano e meio eu buscando, eu estudando, fazendo cursos, né? E o Espírito Santo falando, né? Compartilha seu conhecimento com outras pessoas se eu não tô pronta, né? Ai, não, eu não tô pronta. Por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Nós somos como um computador, certo? Um computador. Só que nós viemos ao mundo sem manual de instrução. Os programas que foram instalados na gente foram instalados através de quem? Das pessoas, né? Quando a gente tá no útero da nossa mãe, quando a gente nasce, né? Naquele ambiente familiar, do pai, da mãe ou de quem te criou, né? Depois você vai crescendo, você vai pra escola, você vai pra igreja, você tem amigos. Isso tudo vai formando crenças na gente, que são verdades absolutas para outras pessoas, mas que a gente escuta porque a gente aprende por repetição, né? Como é que a gente aprendeu a falar? Porque a gente ouvia alguém falar, andar, então a gente aprende por repetição. E o que acontece? Formou crenças na gente. Muitas dessas crenças, às vezes, são crenças que não são tão legais. E elas estão numa parte da nossa mente que chama-se subconsciente. Porque nós, seres humanos, nós temos uma mente, mas essa mente nossa ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente ela vai governar 5% da nossa vida, certo? É o manual. E a mente subconsciente, 95%, é automático. Então, muitas dessas crenças está aqui, ó, no subconsciente, no automático. São padrões que a gente repete e a gente não se dá nem conta, porque a gente faz no automático. E aí o que acontece? Nesse estudo, eu comecei a estudar muito espiritualidade, né? Deus, né? Que cada pessoa pode denominar, vácuo quântico, né? Ah, esse ser que habita em tudo. Eu chamo de Deus, né? Que eu sei que Deus, uma centelha dele está dentro de mim. E eu sei que se ele está dentro de mim, eu preciso me conectar com ele, né? Eu preciso de uma coisa chamada ser autoconhecimento. É uma coisa que eu lutei a minha vida toda por tudo. Eu lutei por dinheiro, eu lutei que eu queria ter uma família, eu queria ter filho, eu queria ter tudo. Tá, mas será que importa o mundo que tá fora de mim? Será que eu posso pegar todas as expectativas da minha vida e colocar em alguém que tá fora de mim? Ou será que eu preciso primeiro me conhecer, ter o meu autoconhecimento, saber quem eu sou, me conectar com esse Deus, né? E entender que eu não posso ter um poder sobre a vida de outra pessoa, eu tenho que ter um poder sobre a minha vida, porque tudo é de dentro para fora, tudo acontece de dentro para fora, né? O que a gente vê aqui, o que a gente vê nesse corpo aqui, é uma extensão do que tá aqui dentro. E nessa busca, há um tempo que eu penso, preciso compartilhar os meus conhecimentos, eu preciso contribuir para a vida de outras pessoas. Mas as crenças de quê? Necessidade de aprovação, autoimagem, né? O que vão falar de você? Olha, as pessoas vão dizer assim, Ariana, a louca tá ali agora fazendo um vídeo falando de Deus, né? Olha, né? Aquela que era barraqueira. Porque são programas que estão instalados. Ariana, mas você não é bonita, assim, será que não vão dizer do seu nariz? Olha só, vão dizer
Z de você. Não vai pra internet não, que você vai passar vergonha. São programas que ficam ali. Só que é o seguinte, esses programas, eles estão instalados na minha mente, ok. Os pensamentos, eles vêm, eu tenho, tá. Mas quem que manda na minha mente? Afinal de contas, né? Não sou eu, o corpo não é meu. Então, assim, eu comecei a estudar sobre crenças, sobre programas. E qual é hoje, que eu sei que agora eu vou fazer vários vídeos, mas qual é a experiência hoje que eu quero, né, transmitir para vocês. Eu tenho uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, mas eu não sabia da vida íntima dessa pessoa. Essa pessoa apareceu no meu trabalho e a gente começou a conversar. E eu comecei a sentir que ele não estava legal, tinha algumas coisas, né? Eu vi um olhar muito triste. E usando toda a parte da neurociência, da ciência comportamental, que são coisas assim que eu já estudo, eu comecei a ponderar algumas coisas na vida dele. E falei, olha, na vida, às vezes, a gente precisa liberar o perdão pro próximo. Porque se você parar pra pensar, se todo mundo tá conectado, até onde o próximo não é uma extensão de você mesmo. O próximo é você. Se você não perdoa, o maior favor que você faz a um inimigo é perdoar ele. Por quê? Porque quando você perdoa, você deixa a pessoa ir, a pessoa sai de cima de você, você fica leve, você dorme, você acorda. A sua expectativa jamais tem que estar no próximo, a sua expectativa tem que estar em você. E aí eu comecei a falar sobre o perdão, sobre a cura da criança interior, porque todos nós temos uma criança dentro da gente. Meu Deus, tem pessoas que a gente vê por aí, a pessoa tem 40 anos, se você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa tem atitude de 7, de 8. Por quê? Porque aquela capa que tem 40 anos, dentro dela está aprisionada uma criança. Uma criança que tem uma crença, uma necessidade de aprovação, que tem uma crença de amor, que tem uma crença que ela foi rejeitada. Então ela precisa procurar em você aquilo que ela não encontra dentro dela e que vai ser uma perca de tempo, porque não vai dar certo, mas enfim. E aí falei, expliquei, né? Foi uma coisa muito linda, assim, foi libertador a nossa conversa. E ontem, voltou no trabalho, essa pessoa volta, né? E ontem o Espírito Santo falando pra mim, você precisa ir pra internet, você precisa compartilhar os seus conhecimentos com outras pessoas, porque você vai ajudar a despertar outras pessoas. Um dia, pra você não estar nesse despertar, você não precisou de que alguém te mostrasse o caminho, né? Porque todos nós precisamos de um mentor, de alguém que pegue na nossa mão, né? E que fala, olha, eu fui por aqui, né? Isso é bíblico, né? Tem Provérbios. Mas eu não me sentia preparada. E eu só estou 1 ano e meio estudando isso, né? Mas até onde eu não me sentia preparado eram minhas crenças falando que eu não estava preparada. E aí eu pedi a Deus, então me deu um sinal, né? Porque é bíblico, se você pedir, né? Peça, lhe será dado. Eu pedi um sinal e ontem esse rapaz voltou no meu trabalho e falou assim pra mim, olha, ontem eu assisti um filme que mexeu muito comigo, que falou sobre tudo que você me disse. E eu tava assim, tão estressada que eu pensei, meu Deus, hoje eu não tô a fim de conversar com ele, né? Olha só, a pessoa pede sinal a Deus. Deus usa uma pessoa, né, que eu estendi a mão num dia pra ir lá te mostrar o caminho, mas você já disse que você não quer. E aí ele falou assim, o que você tem? Eu tô vendo que você não tá legal hoje. Eu falei, não, eu tô ótima. Mas quando a gente começa nesse despertar, né, nós vivemos num mundo à base de leis, né, leis universais. E nós, né, quando a gente começa a despertar e a gente entende que tem horas que você não tá muito legal, seu pêndulo tá no negativo, a lei universal do ritmo, e você não tá muito legal, mas aí você entende, vem cá, peraí, tudo bem, mas eu posso mudar isso, eu posso transmutar isso, né? E aí na hora já me conectei com Deus, respirei e fui até ele e falei, tá, e o que é que você tem pra me falar? Ele falou, Ariana, eu assisti um filme que fez muito sentido pra mim. O nome do filme é Eu Só Posso Imaginar. Assista esse filme. E aí nisso, né, eu decorrendo sobre o que seria o meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Sobre o que eu falaria, meu Deus. Eu vou agregar valor na vida de alguém, mas de que forma? E eu tô lá estudando sobre crenças, necessidade de aprovação. Foi muito surreal, porque eu tenho aqui, eu comecei, ó. Crença de necessidade de aprovação, provavelmente começa na infância, né? Sobre comparação. Controle que você pode exercer sobre outra pessoa. Buscar naquilo, aquilo que a gente só encontra em nós. Tô eu lá com minhas anotações sobre o meu primeiro vídeo. Quando ele me falou o nome do filme, Eu Só Posso Imaginar. Eu coloquei o filme, cheguei ontem do trabalho, chamei minha filha, minha irmã, meu esposo, vamos sentar, vamos assistir esse filme. E o filme, ele mexeu comigo de uma forma, porque foi a resposta, você começa a ver o agir de Deus na vida da pessoa, sabe? Mostrando o caminho, vai, dá o passo que eu vou te guiando. Você só precisa ir.
Porque, gente, existe uma parte do processo que é com a gente. O possível sempre vai ser com a gente. O impossível é com Deus. Qual é o possível? Estuda, busca o conhecimento, se conecta com Deus, se conhece, descobre quem é você, né? E aí Deus está te mostrando um caminho. E você tem que seguir o caminho. Quando eu comecei a assistir o filme, vou fazer um relato rápido, o filme conta a história de um menino. Esse menino, o pai dele era muito violento, né? Batia muito nele, ele sofria muito abuso físico, ele apanhava muito. A mãe não aguentou, foi embora. E ele cresceu, o pai falando que ele não ia ser nada, né? Agredindo fisicamente ele, batendo, que ele não ia ser nada, que ele não prestava pra nada. E ele sempre queria ele tinha essa necessidade de aprovação. Ele gostava da música, ele nasceu, ele tinha um dom, porque todos nós temos um dom. Nós somos 8 bilhões de pessoas praticamente hoje no mundo. Nenhuma digital se repete. Por quê? Porque tem algo que só você sabe fazer. Te diferencia de todo mundo, é algo que é seu, nasceu com você, sua digital, entende? E ele quis seguir o caminho do pai. O pai foi um jogador, né, futebol americano. Ele foi seguir o caminho do pai, mas o caminho dele não era aquele, mas ele foi seguir, né? Por quê? Porque ele precisava da aprovação do pai. Num determinado momento ele se machucou. E ele não pôde mais continuar ali no futebol. E ele gostava muito de música. Mas dentro dele, ele estava muito alimentando o quê? O ódio, né? O ódio do pai. Porque, poxa, é o pai, ele queria um amigo, ele queria alguém que pudesse abraçar, alguém que pudesse dizer, eu tô aqui, eu te amo. Só que, gente, escuta uma coisa que eu vou falar pra vocês. Por trás de alguém que fere, há uma pessoa ferida. A gente não sabe as dores que a outra pessoa carrega. No caso do filme, especificadamente, foi o pai. Mas pode ser uma pessoa que te feriu, que te roubou, que te machucou, que te traiu. Você fez tudo pela pessoa. A pessoa falou mal de você. A pessoa deu o que ela tinha dentro dela. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um dá o que tem. Entende? Eu não posso pegar sementes de maçã, colocar em sua mão e querer que você colha uva. Você não vai colher uva. Você vai colher o que você tem dentro de você. E tá tudo certo. Mas eu não posso alimentar em mim o ódio. Porque quando eu carrego o ódio, eu fecho a minha comunicação com Deus. Não existe contato com Deus se você tem ódio dentro de você. Não há espaço para Deus trabalhar. Deus, ele tá o tempo todo. Ei, olha aqui, ó, eu tô dentro de você. Eu quero falar, meu filho, escuta. Mas você não vai escutar, porque o canal de comunicação com Deus está entupido, entendeu? E aí, qual é esse canal que entope a nossa vida? É o julgamento, né? É a falta de empatia, é a falta de liberar perdão, certo? É a discórdia, é a mentira, é a inveja, é a ganância, tudo isso vai entupindo nossa comunicação. E Deus, ele fala com a gente, mas a gente não consegue escutar, porque é como se a gente tivesse com o vidro tá muito sujo, muito sujo, muito sujo, e você não escuta. E você vive dando voltas no deserto, dando voltas e achando que a vida é uma labuta e que é tudo difícil, e aí vamos na força do braço, mas gente, uma hora o braço cansa, uma hora esse corpo cansa, porque a gente tá aqui para viver uma experiência humana. E essa experiência pode ser leve, vai ter percalço, sempre vai ter. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos aqui para evoluir. Então a gente vai ter dificuldade, mas é a forma que você olha para essa dificuldade, sabe? Quando você começa a se limpar, quando você começa a se curar, você vai vendo que os problemas vão vindo, mas que você vai tendo orientação para resolver eles, porque Deus está te guiando. E aí nesse filme, esse rapaz se machuca. Ele não consegue mais jogar futebol. O pai agride, ele já tá um homem, ele tá até namorando. E o pai agride ele, o pai humilha, o pai xinga. E aí chega um momento assim que ele não aguenta mais. Ele E ele vai embora, ele, né, vai com a banda, ele vai embora. Só que o pai tá com câncer de pâncreas. E o pai entra em estágio final do câncer. Ele não sabe, o pai não conta pra ele, ele não sabe. E em um determinado momento, porque assim, o universo, ele sempre está em constante evolução. Se você chegar no quintal da sua casa e você tiver mato e você roçou,
daqui a um mês o mato vai estar crescendo. Tudo sempre tem constante evolução, tudo está crescendo. A gente é que não percebe, porque a gente está tão cheio de programas instalados que a gente não enxerga. Mas em um determinado momento, aconteceu o quê? Ele cantava muito bem. Só que quando ele estava num show, né? Primeiro, ele foi cantar músicas, um estilo de músicas que não era o chamado dele. Quando ele estava num show, que ele cantava música gospel, ele se entregava de corpo e alma, as pessoas adoravam. Mas em determinado momento, lá os programinhas instalados no pai, qual era? Você não é capaz. Você não é capaz. Você não nasceu pra ser nada. Olha, ia correr atrás de sonho não vai te dar dinheiro não, viu? Não vai botar dinheiro no bolso. Esses eram os programas instalados. E ele se auto-sabotava. Por quê? Necessidade de aprovação. Então eu não sou capaz, eu não... Sabe? Então ele mesmo se auto-sabotava, ele não dava o máximo que ele podia dar, porque ele não conseguia fazer isso. Porque estava programado, né, nele que ele não merecia. E chegou um determinado momento que a banda não estava dando certo, e que ele resolveu voltar. Ele entendeu que ele precisava voltar para resolver essa situação dele com o pai. Quando ele retorna, ele descobre um outro pai. Um pai que ele sempre quis ter. Um homem que se entregou a Jesus, um homem que estava em estado terminal, mas um homem que entendeu e que pediu perdão a ele, que entendeu que foi um monstro, que era um monstro, né? E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim, eu não sei porque eu agia daquele jeito, né? Aí ele falou, você lembra, pai, no dia que você me bateu tanto que eu tive que dormir assim, ó, de 4, porque eu tava com muita dor. E o pai disse assim pra ele, eu também não dormi naquela noite. Eu também não dormi, eu não sei porque eu fiz aquilo. E é aquilo que eu quero falar pra vocês, né? Eu até peço desculpa, eu não vou editar esse vídeo, tá, gente? Porque por trás de alguém que fere, há uma pessoa ferida. O pai também estava muito machucado, estava muito cheio de marcas, entendeu? Então ele estava dando pro filho o que ele tinha. Mas naquele momento que ele descobriu que ele ia morrer, né? Ele aceitou Jesus e ele se curou. E ele pedia imensamente que ele tivesse a oportunidade de ver o filho uma vez antes dele morrer. E aí a banda não dava certo, ou seja, oração não tem distância. Quando você coloca toda a sua energia, imagina, eu tô aqui agora, né, fazendo um vídeo da minha casa, sentada aqui na minha sala, fazendo um vídeo pra você. Eu não sei onde você tá assistindo esse vídeo, mas se você chegou até aqui, é porque você tá preparado pra escutar isso. Então você tá preparado pra se despertar também. Então vamos se abraçar, vamos, né, vamos segurar a mão e vamos seguir, porque nós estamos aqui pra ajudar o outro. E quando o pai pede perdão a ele, e ele perdoa o pai, ele fica com o pai até o fim, ele leva o pai para a igreja, e ele começa a ver o agir de Deus na vida do pai, ele começa a ver, ele falou, meu Deus, se através de Jesus, né, o meu pai conseguiu se curar, o meu pai que era um monstro, hoje eu tenho um pai que eu sempre sonhei, e agora o meu pai tá partindo, mas ele conseguiu perdoar o pai, e o que é que acontece? Após a morte do pai, a banda volta, né, ele vai sem rumo, sem saber o que ia fazer, sem saber que tipo de música ia tocar. De repente ele pega um diário, porque, gente, é muito importante a gente ter um caderno pra gente anotar, pra gente falar sobre as nossas coisas, porque o poder da escrita, ela é incrível, ela dá um poder, assim. E ele tinha escrito, né, que no acampamento, quando ele era criança, né, acampamento da igreja, o pastor falou, se você tivesse alguém para liberar o perdão, quem seria essa pessoa? E aí ele colocou, né, que quem ele perdoaria, e ele colocou que ele naquele momento, ele jamais perdoaria o pai, né, porque a mãe abandonou o pai, a mãe não aguentou ser espancada e ele ficou sozinho, né? A mãe foi embora por causa do pai, o pai agredia, o pai machucava. Nossa, foi muito triste. Mas aí, em um determinado momento, ele pegou a agendinha dele e ele anotou, eu resolvo perdoar o meu pai. E ficou leve, ele tirou esse fardo, ele se uniu com o pai, que independente de qualquer coisa, o seu pai, sua mãe, foi você que escolheu, foi eu que escolhi ter meu pai e minha mãe, porque para mim passar por esse processo, por essa evolução, eu quis vir na família que eu vim, tá tudo certo. Gente, todo mundo só precisa de amor, é amor. É amor. É você julgar menos e abraçar mais. Ah, mas minha mãe acha que o chão é verde, mas o chão é branco. Ela tem que entender que... Cala a boca!
tem que entender nada, ela não tem que entender. Deixa ela enxergar o chão verde. O seu papel como filho é amar. Ame enquanto você pode, enquanto sua mãe tá aqui, enquanto você pode abraçar, enquanto você pode dizer o quanto ela é especial em sua vida, o quanto você é grata por ela ter te gerado na sua barriga, o quanto você é grata por ela ter te ensinado. Ah, mas ela colocou crenças em mim, não importa. Ela deu o melhor que ela tinha. O melhor que ela tinha naquele momento era aquilo. E literalmente, quando ele perdoou o pai dele, ele pega o caderno e ele começa a ver. Eu só posso imaginar. A música foi uma música, até hoje, se vocês pesquisarem sobre esse filme, vocês vão ver que foi recorde nos Estados Unidos, assim, e música gospel ficou em primeiro lugar durante muito tempo, porque foi uma música que não foi escrita por ele, mas foi dada direcionamento de Deus, do Espírito Santo, para trabalhar na vida dele, para levar essa mensagem, para curar muitas outras pessoas. Quantas pessoas não foram curadas através daquela música, né? Hoje se transformou num filme, uma história real, que vocês deveriam assistir esse filme, né? E o que é que eu quero dizer para vocês? Aqui muitas vezes na nossa vida, ela tá ali, ela tá travada porque a gente tem a necessidade de aprovação. A gente tá preso nessa criança ferida, a gente tá preso no ódio, na raiva, no rancor, no julgamento, na falta de perdão. E que, gente, perdoa, porque o perdão, ele é libertador. Eu vou fazer outro vídeo onde eu vou contar uma experiência da minha própria vida, tá? Da minha própria vida, uma coisa assim que eu achava que era impossível de acontecer. E que chegou num determinado momento, quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a procurar, quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu estudava, e minha vida ficava pior, e eu não entendia, e eu falava, pai, por quê? Que depois que eu comecei a estudar isso, né? Espiritualidade, lei da atração, física quântica, né? Que tudo, se eu puder resumir em uma palavra, eu digo fé. Por que que não, minha vida? Como, Mariana? Se você fala mal dos outros, se você julga, se você tá amarrada no ódio. E quando eu comecei a entender que isso estava travando a minha vida, mas eu, pessoa física, né, não tinha condições de liberar o perdão, pedi para Deus trabalhar na minha vida e foi algo surpreendente. Eu ainda vou fazer esse vídeo e contar essa história. Mas o que eu queria entender para vocês, o que eu queria hoje falar para vocês é justamente sobre isso. Sobre quando a gente procura, Deus, ele mostra, ele vai abrindo caminhos. Ele mostra o caminho que você tem que ir. É como se você desse um passo e o próximo passo ele vai te guiar, ele vai usar uma pessoa. Então vamos se conscientizar. O que trava a sua vida hoje? Qual é a crença que você tá ali amarrada? Aonde que você precisa, qual é a área da sua vida que você precisa trabalhar para você dar um boom para sua vida? E aonde que te amarrou? É na necessidade de aprovação? É na rejeição? É na criança ferida? É na falta de perdão? Então, a partir de hoje eu sempre vou estar aqui, vou estar ajudando, vou estar falando vídeos, sempre vou contar casos verídicos da minha vida, né? Que eu sou um verdadeiro milagre. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Se fez sentido pra você, né? Curte aí, compartilha, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Tamo juntos, gratidão por você ter assistido até aqui. Pra mim é uma honra, tá? E eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo.